E aí, galerinha, tudo bem? Mais um vídeo, né, que eu estou trazendo para vocês, e hoje eu vou falar sobre a discussão que está tendo sobre a publicação das diretrizes de gorduras, do consumo de gorduras, de óleos e gorduras, que foi feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estou aqui com o conteúdo. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não sou patrocinado por nenhuma indústria, eu não estou vendendo óleos, e é por isso em que eu venho divulgar essas informações para vocês, porque eu sempre me preocupo em passar o que tem de melhor para os meus seguidores, o que tem de melhor no mercado e o que a ciência nos mostra. Eu sou um profissional que eu compartilho ciência e é por isso que eu estou aqui. Tá, pessoal? Então, eu vejo diversos profissionais da área da saúde e outras pessoas compartilhando em que o óleo de coco ele emagrece, ou que o óleo de coco ele tem ação anti-inflamatória. E é por isso que eu venho trazer para vocês as diretrizes sobre o consumo de gorduras. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela avaliou a composição desses óleos. E o que eu preciso que vocês saibam? Que o nosso organismo, o organismo do ser humano, nós já temos boa reserva de gordura saturada. Nós teríamos uma reserva que nós poderíamos adquirir mais de 80 mil calorias em energia usando a nossa reserva de gordura. Então nós temos em muita abundância a gordura saturada. Isso não significa que nós não precisamos consumir gordura saturada e que a gordura saturada dos alimentos não tenha nenhum efeito positivo para nós. Não, ela tem. A gordura saturada, o nosso organismo usa ela como fonte de energia. Quando a gente se alimenta de gordura, a gente está utilizando essa gordura como fonte de energia. Então, existe uma recomendação de gorduras saturadas para homens e mulheres, nas faixas etárias, criança, adolescente, adulto, idoso, de acordo com o seu peso, com a sua altura, com a sua idade. Temos cálculos indiretos em que vão estimar a quantidade de gordura em que você precisa consumir. Então, devemos consumir gordura saturada, tá legal? Mas, na questão de óleos e gorduras, o que foi avaliado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia era a composição dos óleos e dos alimentos. E o que a gente sabe o que a ciência nos mostra é que as gorduras monoinsaturadas, as gorduras poliinsaturadas, aqueles ácidos graxos, oleico, linolênico, são ácidos graxos em que nosso corpo não produz. O corpo do ser humano não tem eles e a gente precisa adquirir esses ácidos graxos poliinsaturados através da alimentação. Então, é muito importante, por isso que nós orientamos sempre o consumo de oleaginosas, de castanhas, de amendoim, das próprias farinhas, né? Você pega a farinha de aveia, a farinha de linhaça, elas têm um pouco da concentração desses óleos. E os óleos, óleo de azeite extra virgem, óleo de girassol, óleo de canola, eles têm essa concentração de óleos de ácidos graxos monoinsaturados que fazem bem para o nosso organismo. Então é isso que foi avaliado, né? A composição dos óleos. Então quando a gente pega o óleo de coco, o óleo de soja, o óleo de palma, o que a gente vê? Em que o óleo de coco ele tem uma concentração de gordura saturada muito grande quando a gente compara com o óleo de girassol, com o óleo de canola, com azeite extra virgem. Esses três óleos que eu citei por último, eles têm uma composição, eles são ricos em gorduras poliinsaturadas, em que vai poder ter um efeito melhor no seu organismo. O óleo de soja, ele tem uma concentração menor de gordura saturada que o óleo de coco, e isso está lá nas diretrizes, está aqui nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foram isso em que eles avaliaram. Então, eles viram também que a banha de porco, né, ela tem uma concentração de gordura saturada elevada quando comparada com os outros óleos, e o óleo de palma também. Isso significa que avaliando a composição dos óleos, se o objetivo da sua alimentação, se você for pensar nos óleos, no consumo deles, em adquirir os óleos monoinsaturados
e as gorduras poliinsaturadas, o óleo de soja ele acaba sendo uma opção melhor que o óleo de coco. Então, é isso. Agora você fala assim: ah, então consumir óleo de coco é ruim, consumir óleo de coco é veneno, eu não posso cozinhar com óleo de coco? Não, você pode cozinhar com óleo de coco, não tem problema nenhum. Você vai aqui refogar um alimento, vai grelhar um alimento, vai fazer uma preparação cozida, quer usar o óleo de coco, não tem problema nenhum. Você quer cozinhar com a banha de porco, fazer uma preparação cozida ou refogada, também não tem problema nenhum. Você não vai ter uma saúde debilitada porque você usa lá uma quantidade reduzida de óleo de coco para poder cozinhar a sua comida. Se você gosta de fazer um ovo frito com óleo de coco, não tem problema nenhum. Agora, se você me perguntar, Nutri, qual é o melhor óleo para cozinhar? Azeite extra virgem. Ah, mas e o ponto de fumaça? Vi o médico falando que o ponto de ebulição, quando atinge o óleo, oxida. Pessoal, nós já temos estudos que mostram que para você conseguir atingir o ponto de fumaça do azeite, você teria que usar ele lá para fritar pastel na feira e reutilizar esse óleo lá por mais de 2 horas. Então, não é tão simples assim, não é tão fácil adquirir essa substância, fazer com que ela não seja mais benéfica para o nosso organismo. Então, o melhor óleo para cozinhar, para você refogar um alimento, para você fazer um alimento cozido, é o azeite extra virgem. Agora, Nutri, um outro óleo então que eu possa fritar, né? Que eu possa fazer uma coisa imersa no óleo, assim, em casa eu vou fazer uma fritura. Nós temos óleo de canola, óleo de girassol, são excelentes óleos em que você pode utilizar para fazer uma fritura. O próprio óleo de soja também, não tem problema nenhum você utilizar o óleo de soja para fazer uma fritura. Então, o que fica claro, pessoal, é que não é proibido o consumo de alimentos com gordura saturada. A gordura saturada, ela não é vilã, ela não vai matar você, né? E você pode continuar utilizando o óleo de coco ou a banha de porco, mas se você for querer saber qual é o melhor óleo para consumir, o óleo de coco não é melhor que o azeite extra virgem, a banha de porco não é melhor que o azeite extra virgem. E os óleos de girassol e de canola, a composição deles são melhores que o óleo de coco e que a banha de porco também, tá bom? Então o que você tem que entender? Que você não vai emagrecer porque está consumindo óleo de coco, tá? Se você consome óleo de coco e emagreceu, você provavelmente está comendo menos calorias do que você gasta. Você fez um déficit calórico no seu plano alimentar e é por isso que você emagreceu. Então, como a gordura saturada ela não é tão requisitada pelo nosso organismo, porque nós já temos uma reserva muito bem abundante, quando a gente vai avaliar um alimento, a gente classifica quando um alimento ele é melhor ou pior de acordo com a composição dele. Se ele tiver gorduras benéficas, aquelas gorduras que o nosso organismo não produz e a gente precisa consumir, que são as gorduras insaturadas, esse alimento se torna melhor que o outro. Mas não que o outro alimento é vilão, que tem problema, que você vai morrer em consumir ele. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Eu, na minha casa, eu utilizo azeite extra virgem e tenho óleo de girassol. Então, para fazer uma salada, para fazer, às vezes vou fritar um ovo, né, com pouco óleo, uma colher de sobremesa, só para o ovo não grudar na frigideira, não torrar, eu uso o azeite extra virgem. Se eu for cozinhar um feijão, fazer um arroz, vou fazer um frango refogado, e aí eu quero dourar um alho, uma cebola para temperar o alimento para dar um sabor, eu uso o óleo de girassol. Mas se você quiser utilizar a banha de coco ou a banha de porco, desculpe, ou o óleo de coco, também não tem problema nenhum, tá bom? Mas é isso o que está sendo orientado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e é o que eu queria passar para vocês terem ciência do produto que está comprando no mercado. Você fala, Nutri, você não cozinha com óleo de coco? Não, é muito caro, né? Você paga lá R$ 40 num vidrinho para ter que cozinhar um produto caro. Mas se eu gostasse do sabor, se você gosta do sabor dele introduzido no seu alimento, não tem problema nenhum, tá? Você só precisa controlar a quantidade diária de gordura saturada que você ingere. Precisa ser uma quantidade recomendada para o seu organismo. Não é qualquer quantidade, entendeu? Mas ela também não é vilã, né? A gordura saturada ela tem a sua função biológica. Você consumir ela tem um destino dentro do seu organismo e ela vai exercer essa função. Então é isso.
Se tiver algum profissional de saúde que está olhando o vídeo também não gostou, não tem problema não. Sugiro que primeiro vai ler as diretrizes e depois a gente conversa, depois a gente discute, porque aqui a gente discute ciência. Se não for ciência, a gente não discute, tá bom? E quem tiver dúvidas, quem tiver comentários, quiser deixar aí pergunta nos comentários, se quiser mandar no direct, se quiser me marcar outra publicação, pode ficar à vontade. O Nutri está aqui para trazer os melhores estudos, as melhores informações para todos vocês. Valeu, abraço do Nutri.